Torno e a fresa são ferramentas distintas e com diferentes utilidades, mas ambos são usados no processo de usinagem e na carpintaria, com a finalidade de moldar sólidos, os transformando em peças industriais e de marcenaria. Majoritariamente, as operações de moldagem e corte começam no torno e terminam na fresa, principalmente em materiais de grande porte e sólidos mais densos, como, por exemplo, madeira e metais. O torneamento é a combinação do movimento de rotação da peça em seu próprio eixo e a movimentação da ferramenta de corte ao longo da peça. Ele tem a função de gerar formas não muito complexas e ou cilíndricas, diminuir o diâmetro, rosquear, chanfrar, suavizar, sangrar e entre outros. Para que o torneamento seja possível de ser realizado, as peças projetadas precisam ser possíveis de serem encaixadas e é preciso evitar também que elas tenham grandes variações. Além disso, a parede da peça deve ser espessa o suficiente para que a força de fixação e o corte sejam suportados, e a ferramenta de corte deve ser mais rígida do que o material da peça que vai ser cortada. O processo de torneamento necessita de uma máquina chamada torno, na qual rotaciona e movimenta as ferramentas do corte sobre a superfície da peça. Para que isso aconteça, a peça precisa ser fixa, precisa suportar a velocidade de rotação e a movimentação da ferramenta de corte na sua superfície. As ferramentas de corte geralmente são semelhantes, tendo uma ponta mais fina para que o corte e a maior fixação na máquina. Alguns exemplos dessas ferramentas são o bedame, que é a ferramenta de sangramento, a ferramenta de facear e a ferramenta de rosqueamento. Porém, o torneamento possui algumas limitações, como, por exemplo, peças muito longas e esbeltas, e isso se torna um problema porque essas peças podem não suportar a força de fixação. Outro exemplo é a dificuldade em elaborar peças com formatos muito complexos. Apesar das limitações, esse processo, se for mecanizado, é muito otimizado e precisa nos movimentos, o que possibilita que haja uma produção em larga escala. Além disso, essa técnica pode ser utilizada de forma artesanal, mas utilizada em peças de madeira. O torneamento possibilita o uso de diversos materiais, sendo alguns deles titânio, acrílico, policarbonato, PVC, madeira e alumínio. Por fim, os custos da peça podem variar do tempo de fabricação, o que considera o tipo de material, energia utilizada e entre outros. A fresagem é um processo de usinagem mecânica que objetiva em desbastar ou cortar peças. Com a fresagem é possível retirar o excesso de material da superfície de uma peça para que ela fique com a dimensão e forma desejadas. É realizada através de um cortador com gumes que atuam em movimento rotativo. As fresadoras. Na fresagem, a remoção do material é feita pela combinação de dois movimentos ao mesmo tempo executados: a rotação da fresa e o movimento da mesa da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada. O movimento de avanço da mesa pode levar a peça contra o movimento de giro do dente da fresa, realizando um movimento discordante, ou no mesmo sentido do movimento do dente da fresa, realizando um movimento concordante. A fresagem se trata de usinar o material da superfície de uma peça para que tenha forma e acabamento desejador, podendo ser usada para várias operações, como corte de entalhe, rosqueamento, ranhura para encaminhamento, aplanamento e perfuração. Para usar essa técnica, é preciso se atentar se as peças são passíveis de fixação simples nos dispositivos, projetar de forma que a ferramenta consiga percorrer a peça e saber que o cortador gira em torno do eixo do mandril, que pode ser ajustado para diferentes velocidades. Quanto mais alta a velocidade, mais leve o material e vice-versa. Os valores de custo variam de acordo com o tempo para execução e fabricação da peça e também com o gasto de energia elétrica usada pela máquina.
As ferramentas e processos incluem a mesa para fixação das peças a serem fresadas. As fresas têm cortes variados para atingir diferentes resultados, conforme o desejado, e, por fim, controle de variação de velocidade, conforme o material da peça. Aqui temos os tipos de fresas. Existe a fresa plana, a fresa de perfil constante, as fresas angulares e as fresas para rasgos. A fresagem possui algumas limitações. Ela não se aplica a todos os materiais, não gera todas as formas como torneamento, por exemplo, as superfícies de revolução geradas pela rotação ou revolução de uma curva plana ou cônica. As potencialidades da fresagem são: a fresagem possibilita o trabalho em superfícies planas, convexas, côncavas e com perfis especiais. Mas pelo fato da fresa ser uma ferramenta multicortante, a fresagem é mais rápida que o processo de limar e aplainar. É um processo altamente otimizado e preciso, com a possibilidade de produção em série.